Fala, meninas! Uhul! Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Muito feliz que nosso último vídeo tem muitas visualizações. Ai, que lindas! Todos vocês aí sabendo, né, de algumas coisas que eu passei, né, nesse ano, mas em que eu tive um momento quietinha, então nem tudo eu consegui abrir e falar. Mas aos poucos eu estou conversando e compartilhando com vocês. Bora, Laura, mais um momento? Pegou seu café, seu chá? Vamos conversar um pouquinho? Eu quero conversar com vocês hoje sobre imaginação. Como que vocês são na questão da imaginação? Pensaram aí? Vocês imaginam estar em outro lugar? Vocês ficam pensando como seria se vocês tivessem aquilo ou algo que vocês tanto almejam? Como que é pra vocês? Porque eu, vidas, sou um ser que viaja muito. Inclusive o nosso tema aí de abertura é eu, né, viajando na maionese, na minha mochilinha. Olha, de tudo, a imaginação não é ruim. Mas hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, contando da minha experiência e dizendo um pouquinho da diferença da questão da imaginação. Bom, eu passei por muitos momentos difíceis na minha infância, né? Quando criança, na infância, um pouco também na juventude. Questão de rótulo, né? Eu fui muito rotulada quando menina, por falar muito, por ser muito falante, por ser calma muito risonha. E às vezes eu confesso hoje, mais madura, né, compreendendo algumas situações, que tinha alguns casos que eu não tinha muito discernimento, maturidade, então acredito que causava algum tipo de dor ou incômodo em alguns adultos, né? Mas a maneira que eles se referiam foi muito difícil e me causou alguns traumas. Quando eu era menina, aconteceu coisas muito ruins que não deveriam. Não deve acontecer a nenhuma criança, nenhuma menina, que nos deixa muito marca, nos deixa coisas muito difíceis. Só que eu sempre tive uma imaginação muito boa, muito boa. Gente, às vezes eu amanheço o meu dia em Sorocaba, durante o dia eu vou pro Rio de Janeiro, depois dou uma passadinha em Campinas e termino a noite em Paris. É assim a minha imaginação. Quando criança, com tudo isso que me aconteceu, com várias questões, naquele momento para mim foi bom, porque eu consegui sair daquelas dores, daquela situação, me imaginando em outro lugar, em outro momento. Então, eu sempre tive essa mente, né, de que desde menininha, que eu ia crescer, ia ser alguém muito bem sucedida. E eu lembro, não muito, né, porque eu lembro de muitas coisas na infância, mas algumas coisas já maiorzinha, eu me lembro que com a minha imaginação eu consigo me ver na situação. Eu consigo me ver naquele momento. E eu me via muito bem vestida em várias reuniões, mulheres de negócio, muito chique. Então aquilo me ajudava a ter força, sabe, pra eu sair daquela situação, daquele momento. Então eu sempre, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que lutar, porque eu vou pra tal situação, eu vou pra tal lugar. Então quando eu podia brincar, né, um pouquinho no que me deixava, minha brincadeira sempre era sozinha. Às vezes eu não tinha muitos amigos. Então, só que assim, pra mim, eu nunca tive sozinha, porque na minha imaginação sempre tinha muita gente comigo. Vidas não é amigo imaginário, tá? Porque eu não creio muito nessa linha, não acho que existe. Mas a minha mente caminhava. Hoje, né, com as terapias que eu faço, com o Espírito Santo me conduzindo, com a base da palavra, eu consigo dar um discernimento a esses caminhos aí, né? Ter esses, saber cada lugar de cada coisa. Então, quando eu ia brincar, eu tinha muitas pessoas comigo e eu era como se fosse a chefe da reunião, então dava direcionamento, brincava de professora, conduzia as coisas na lousa, sempre gostei desse caminho aí, desse lugar. Então, pra mim, foi muito bom
essa imaginação. Então eu sempre me imaginei saindo daquele lugar que eu estava. Mas quando a gente cresce, a gente sabe que existe um mundo real, não um mundo ideal. Eu sempre vivi no mundo ideal, muitas vezes. Só que a realidade, vidas, ela bate na nossa porta. E ela nos convida a sair desse lugar e vir para a maturidade da vida de uma mulher, de uma jovem. E aí, como que você vem com essas bagagens todas? Como é que você vem com tudo isso? Como que você sai dessa imaginação? Eu não tô falando de sonho, tá? A gente pode sonhar e deve. Claro, com os pés no chão. E não ficar no sonho, vida. Sonhe e volta pra cá pra você construir ele, né? Colocando aí todo o esforço pra você conseguir concluir. Então eu tive que encarar a minha realidade, tive que encarar tudo isso. Tive que compreender que naquela fase como menina, como criança ou até adolescente às vezes, me ajudou a sair de muita situação, né? Me fez chegar, minha psique fala que olha, Rô, muita coisa que você imaginou te fez chegar aí, né? Nessa mulher, nesse lugar aí. A gente sabe que não pode permanecer aí, né? Porque existe um mundo real de verdade. Existe realidade, existe consciência, existe uma vida, né? Eu vou dar um exemplo assim, de algumas coisas no mundo ideal, que às vezes eu idealizo e vivo. E hoje eu tenho bastante pé no chão, mas eu vou dizer pra vocês que eu ainda viajo. Dá uma viajada ainda. Às vezes eu fico idealizando assim, podia ganhar assim, se eu faço alguns investimentos. Investimento não, eu faço aqueles poupanças que tem capitalização no banco. Você deixa R$50 lá, um valor lá, anos vai estar um pouquinho, não tem muita coisa. Mas sempre tem um sorteio, né, de alguma coisa que você ganha dinheiro. Aí se eu de repente ganhasse dinheiro, começo já a imaginar vidas. Aí pagaria todas as contas, iria no shopping, comprava todos os meus looks, abençoaria tal pessoa, colocava todos os meus móveis e tem hora que eu começo a imaginar que eu saio do banheiro que eu tô lavando como se estivesse indo pra loja comprar as roupas. Aí a realidade grita, né? Que na vida real as coisas não são tão fáceis assim. E que precisa ter pé no chão para que você consiga concluir, consiga construir esse mundo. Quando eu fiquei refletindo sobre isso, semana passada eu tive um momento muito especial na terapia que me fez refletir muito. Nós estamos nessa conversa, né, sobre a minha menina, nesse caminho de muita imaginação, nesse mundo ideal, né, de Rose, tudo perfeito, todo mundo lindo, eu também. E mais uma hora a gente tem que vir para essa realidade. E eu aprendi nesses 2 anos, acredito eu, que se eu não viver a minha realidade, não aceitar a minha condição, né, a situação que eu vivo hoje, eu não consigo sair dela. Porque eu tenho que compreender, entender, amadurecer e buscar caminhos, estratégias, principalmente no meu amado em Cristo, né, na fé que eu professo e que eu acredito, para construir esse mundo, esse caminho. E às vezes nem tudo que eu idealizo cabe dentro de mim ou é para que eu viva aquilo. Nem tudo é para que eu viva. Às vezes é só um momento, só um caminho, mas não que a verdade da realidade do que constrói. Eu fiquei muitos anos sonhando com muitas coisas, né? Vivendo muitas coisas. E tudo que eu tô vivendo hoje, né? Tudo que eu tenho buscado em Deus hoje, Ele me chama, né? Quando eu tô nesse mundo muito fora, eu não consigo ter a percepção das dificuldades, da realidade que existe, dos confrontos que eu tenho que enfrentar, sabe? De coisas que eu preciso compreender no meu contexto de vida, como pessoa, como eu sou hoje. Quem eu quero ser daqui a 5 anos, como que eu vou construir isso, que maneira, né, que estratégia eu estou vivendo na realidade para isso. O meu trabalho é um deles, a faculdade é uma delas, tem uma faculdade de pedagogia, eu não terminei ela,
Eu tranquei, foi um momento muito complicado e tive que trancar. História para o próximo canal. Só abrir um parênteses para você entender, né? Trazer algo mais lúdico para vocês compreenderem o que eu tô querendo dizer. E às vezes eu fico imaginando, tivesse terminado, não sei o que e tal. Mas eu entendi o quê? Que nesse ponto, Deus me deu só uma nova oportunidade. Então assim, eu tô num novo emprego, eu tô nesse caminho, eu preciso terminar ela, eu preciso caminhar, eu preciso construir ela. E eu não construo ela no meu sonho, eu não construo ela sentada sem me mover para que isso aconteça. Eu construo primeiro sabendo a condição que eu estou, a aceitação da condição que eu estou e para onde eu quero ir, para onde eu vou, desejo caminhar, né? A minha profissão é auxiliar de limpeza e ela não exige uma faculdade. Então ficou a pergunta, né? Por que eu quero alcançar esse caminho, né? Essa faculdade. Claro que não que tem a resposta, né? A minha resposta foi porque eu preciso me colocar melhor no mercado de trabalho, porque hoje eu tenho 42 anos, não tenho uma saúde tão perfeita como há 10 anos, e que cada vez mais essa questão do auxiliar de limpeza, ele não é tão, não é que não é tão, né? Vamos ser real. Ele não é reconhecido. Ele não é olhado com o olhar do que de fato ele é, né? Eu sou há 20 anos com muito orgulho e amor em Deus por essa profissão do bem-estar, que traz cheiro, cor, que traz limpeza para o ambiente, né? Devia ser o primeiro a ser bem visto, bem pago, bem olhado, bem assistido, bem respeitado, e hoje não é. Então isso aqui é uma questão que é social, cultural, é algo que eu hoje vejo que eu não consigo mudar. Então, se eu continuo nesse caminho, possa ser que eu não consiga, pela questão do salário, pela questão física. Então hoje, por que eu quero fazer uma faculdade? Vindo para o mundo real. Por quê? Porque eu preciso ter uma estabilidade, porque eu preciso ter um trabalho mais tranquilo, porque eu preciso ter essa segurança, né? Eu quero ter esse caminho. Hoje a minha realidade, né? A minha verdade do meu lar é que eu e José precisamos trabalhar juntos. Hoje eu não consigo voltar para minha casa e que ele só renda dele, né? Uma coisa que nós dois desejamos, que só dele consiga suprir as nossas necessidades. Mas hoje isso ainda não é uma realidade pra gente. Hoje ainda não é o real, né? Então eu preciso o quê? Construir isso. Então hoje, na minha mente, hoje nas minhas atitudes, hoje no meu caminho, saindo do mundo da maionese aí de viajar, é o mundo de Bob, né? Vindo pra realidade, eu estou construindo esse caminho. Porque vidas, por mais que a gente às vezes saia um pouco dessa mundo todo e vai viajar um pouquinho, né? A gente não vai tropeçar em um dinheirão gigante. As pessoas não vão te achar no meio do nada e te fazer brilhar. Ou às vezes como a gente pensa que são de status, né? É esforço, é verdade, é ser sereno, né? Ter uma mente totalmente pé no chão, compreender os caminhos. Porque muitas vezes esse caminho de não confrontar a sua realidade, a condição que você vive hoje, não muda, entende? Você não consegue mudar. Eu sempre quis empreender e tô buscando vidas. Vocês estão me acompanhando aí, a gente tá crescendo. Só que como eu saí desse mundo ideal e vim pro real, quando eu compreendi as minhas falhas na administração, as falhas de não ser organizada em algumas coisas. Então não é só você ganhar um valor, não. Eu posso, Deus abençoou, foi sorteada lá, 50 mil. Mas se eu não tiver, gente, o pé no chão, o caminho correto, não adianta, sabe? Vai fugir das mãos, sabe? E é tão lindo que a palavra de Deus nos dá base para isso, sabe? Porque isso não é o nosso centro, isso não é o nosso tudo. Até isso é lindo em mim hoje, de ver Deus construindo isso em mim, porque quando eu vim para a realidade, vim para a verdade, vim para a consciência, saí do mundo, eu entendi que o centro de todas as coisas, sabe, é
as coisas mais simples, sabe? Às vezes é o final do nosso dia, tá no sofá assistindo um filme com o esposo, com os filhos, responder a mensagem daquela amiga, falar, ai, que saudade, ou encontro no fim de semana com a família, sabe? É a verdade, é a realidade, é o aconchego, é o abraço, e com isso te dá o gás para você construir aquilo que você deseja, para construir aquilo que você quer. Foi bom para mim ficar muitas vezes na imaginação, porque uma menina às vezes não, uma menina de 8 anos sendo roubada, né, na sua inocência por conta de um abuso, é difícil, sabe, você acreditar e achar que vai existir um mundo bom ou real para ela. Então o mundo ideal é o melhor ficar, né? O mundo ideal é o melhor. É difícil falar para uma menina que tá ali falando, tentando ajudar, que ela é falante. Ai, fala um pouco menos. Como você é muito alto? Por que você é tão assim? Ela vem com as suas ideias. Então é bom que ela fique nas ideias. Só que quando ela cresce, esse caminho não funciona. Porque o mundo é de verdade. Sabe, a realidade é dura às vezes. Os traumas ficam na vida, na alma, no coração, e eles saem pra fora. Sabe, de uma maneira ou de outra. Às vezes, parece que tá tudo quietinho lá dentro. Mas, conforme você vai vivendo os seus dias, você vai se relacionando, sabe? O amolar de um do outro vai te espremendo, e aquilo que não foi resolvido, ele vai sair pra fora. E se você não viveu a real, não enfrentou, não confrontou, não resolveu, muita coisa difícil vai ficar. Então você vai viver a vida no mundo ideal, que deveria ser assim como você pensa, deveria ser. Tem coisa que deveria, mas não é. Essa é a nossa realidade, não é verdade? E tem vários versículos, vida, mas tem um que eu separei aqui, 1 Timóteo 1,5, que diz: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Consciência. Tá falando que ela do consciente, de estar ciente da situação. Estar ciente, fala do amor e fala da fé, que para mim é a base do cristianismo. Ter uma consciência na palavra da verdade, que é o nosso Cristo, a base do amor, que é o próprio Cristo, e a fé das coisas que você não vê, mas que você crê. Porque nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que nós cremos. E toda a minha imaginação, todos os meus sonhos, hoje está com Ele. E Ele cada dia vai me dizendo que eu posso, que não, qual que é a minha vida real de hoje, qual que é a minha condição, aonde vou, como vou, né? O como é muito importante, vidas. O como. Deva sonhar, mas como você vai tirar do papel, né? Como? E não fique triste se quando você vir para a realidade, você se olhar e ver que tem muita coisa para mudar. Jesus é maravilhoso e lindo. E Ele nos dá a garantia e a certeza de todas as coisas. Às vezes as pessoas não têm calma e paciência de nos ouvir por várias questões, pelas dores delas também. Assim como eu tenho várias dores, tinha várias dores, o outro também que não tolerava algumas coisas também tinha, também tem. Então é cada um com as suas bagagens e às vezes sem saber como lidar com elas, sabe? Eu ainda sonho muita coisa. Imagina, mas sempre lá no finalzinho do sonho tem um sininho do Espírito Santo. Voltando para a realidade, vida! E bora caminhar esse caminho da verdade. Outra coisa também que Deus tem me ensinado muito, que sempre que alguma coisa vem roubando, algumas coisas construídas em Jesus, Ele me faz lembrar do Provérbios 31, da mulher de Provérbios 31. Porque uma das coisas mais lindas que tem ali é que não é uma mulher que muitas vezes nós ouvimos, né? A perfeição em si
E a gente até tem medo de ler e achar que nunca vai chegar. Mas Jesus fala ali de uma mulher empreendedora. Olha aí. Leia pra você ver. De uma mulher que tinha pessoas que trabalhavam na sua casa. Inteligente, consciente, com fé. Olha que a gente não pode sonhar aí, vidas. Sonhe. Mas traga isso para uma realidade que você vive hoje. E busque viver cada sonho dentro da sua condição. Vivendo com Jesus. A imaginação, até certo ponto, ela é boa. Mas para uma vida de adulta, a gente tem que encarar as nossas condições, consequências e situações. Deus vai te pegar no colo. Jesus vai te abraçar, sabe? Ele te faz viajar lá que você nunca imaginou. E o dele é verdadeiro. Vidas, quis compartilhar com vocês. Porque essa é uma das coisas mais lindas que naquele momento Deus me presenteou para sair de alguns lugares. Hoje, já maior, entendo que eu tenho que ter pé no chão. Tenho que enfrentar as minhas dificuldades com muito amor em Deus, sabendo que Ele cura de todas as coisas. Deus abençoe. Fiquem aí, tá tão bom, né? Até a próxima. A imaginação, a minha, sempre foi longe. E ela vai me levar em Paris ainda. Ai, não, ela não, vidas. Jesus, né? Viver na realidade. Tem que construir, né? Eu vou fazer um cofrinho. Tem que construir essa realidade, né, vidas? Fui, amores!